Amém, irmãos. Graças ao Senhor por essa manhã que Ele nos concede uma vez mais para estarmos nos reunindo aqui como corpo de Cristo, dentro e diante das realidades espirituais que o Senhor já nos ungiu. A unção do Espírito que hoje habita em nós, ela é real, ela é verdadeira. E nós, em meio a tanta perplexidade, temos a certeza de que o Senhor tem guardado as nossas vidas. Nunca vos deixarei, nunca te abandonarei, diz o nosso Senhor. Diante dessa certeza, diante de palavras de vida eterna, vamos tomar, irmãos, a palavra de Deus nessa manhã, mais uma vez. Vamos aqui dar mais um passo rumo àquele grande dia onde o Senhor virá nos buscar e onde o Senhor fará e completará a obra que Ele um dia começou. Essa é a nossa expectativa. Quero que os irmãos abram, por favor, em Apocalipse, no capítulo 1. Vamos fazer uma meditação em alguns trechos, de alguns versículos dessa preciosa palavra que o Senhor nos deu. É interessante que o irmão Gino, ele dizia a respeito do livro de Apocalipse, ele dizia que se não existisse o livro de Apocalipse, a Bíblia seria incompleta. E a primeiro momento a gente ouvir isso ou ler isso, nos impacta, né? Porque como poderia a palavra de Deus ser incompleta? Mas, na realidade, o Espírito Santo, ele fez toda a questão de não abrir mão desta preciosa realidade e então concluiu o canon para nós. E nós não podemos, de maneira alguma, ainda que toda a palavra de Deus, ela é a verdade. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Toda a palavra de Deus é viva, é eficaz. Mas estamos diante agora, sei que os irmãos já abriram em Apocalipse, de palavras de vida eterna. Já no versículo 1, eu quero que os irmãos vejam isso, por favor. Capítulo 1, versículo 1, diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou. Então, só nesse versículo aqui nós temos muitos ensinos. O fato é que nós sempre procuramos fechar o entendimento do livro de Apocalipse como um livro meramente escatológico, ou um livro que aponta para o final dos tempos. Isso é uma realidade, mas isso não é tudo. Ou muitas vezes pensamos nele como uma numerologia, são tantos números que ele nos coloca aqui, né? Nós vemos cenas aqui intrigantes, vemos animais, alguns animais estranhos para a nossa convivência, são perseguições, são lutas, são batalhas, selos, trombetas, taças, tantas riquezas que há nesse livro. Mas o fato é que o que esse livro quer nos mostrar é essa primeira frase aqui, do versículo que nós lemos. Revelação de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos de uma outra maneira ou com outro enfoque esse livro, nós fazemos especulações, discussões, queremos fazer previsões. É claro que tudo isso é uma realidade. É claro que há, sim, escatologia, nesse versículo mesmo, para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Há, sim, questões relacionadas a futuro. Sem dúvida nenhuma. Tudo isso é uma realidade no livro. Mas o fato é que, se nós perdermos de vista a Cristo nesse livro, a revelação de Jesus Cristo, o apocalipse de Jesus Cristo, nós perdemos tudo. E aí nós vamos perder o foco e não olhar firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então eu quero que os irmãos vejam nessa manhã o Senhor mesmo. E como ele tem se revelado de uma maneira preciosa ainda, não só no capítulo 1, nós temos versículos aqui que já nos mostra a grandeza de Cristo. Por exemplo, no versículo 5 do capítulo 1 diz que Cristo é da parte dele, que ele é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o príncipe dos reis da terra. Ele é aquele que nos ama. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E para nos fazer sacerdotes e reis para nosso Deus e Pai.
e a Ele toda a glória, toda a honra eternamente. Amém. Então nós não podemos perder, irmãos, absolutamente, essa pessoa gloriosa e bendita, em especial nessa manhã, em que estamos diante de um momento em família, em um momento em que o mundo tem chamado de quarentena, em um momento que o mundo tem chamado de isolamento. Nós estamos chamando esse mundo, esse momento, de um momento em que nós podemos, de alguma maneira, ainda que com os pés aqui, mas tocar os céus. Então nós não podemos perder isso de vista. Temos que perseguir, prosseguir todas essas verdades que nós já temos obtidos pela graça do nosso Senhor, pelo Espírito Santo que Ele já nos derramou, que Ele já nos deu. Mas nós podemos ver muito mais acerca desse glorioso Senhor. E eu quero, então, nos capítulos 2 e 3, ele faz ali aquelas apresentações, aquelas igrejas, né? Aquelas igrejas históricas. Os irmãos sabem, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, em cada uma delas, o Senhor começa a se apresentar. Cada uma dessas igrejas. Então, ali são igrejas, sim, históricas, igrejas com condições reais, descritas. Haviam outras igrejas, mas o Senhor Jesus, quando tem, então, e se coloca ali diante de João, ele cita essas 7 ali na Ásia. E é interessante que quando nós olhamos no mapa essas 7 igrejas, elas estão numa ordem, em um sentido cronológico, porque isso também nos fala das coisas que aconteceriam futuramente, ou seja, no sentido profético, isso representa estágios na história eclesiástica. Desde o primeiro século, que é a igreja de Éfeso, até a última, que é a igreja que nós vivemos, Laodiceia. Então, o que o Senhor, como ele se mostra ali? Né? Ele se coloca comigo aqui, veja comigo capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler as 7, como ele se apresenta para aquelas localidades, e nós não vamos compartilhar todas, mas vamos ver aonde o Senhor nos permite. Capítulo 2, verso 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E agora a segunda carta à igreja em Esmirna. Capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Os irmãos vão percebendo o Senhor Jesus se mostrando e colocando suas características, seus adjetivos a cada uma delas. Veja a terceira. Capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada, a espada aguda, de 2 gumes. A quarta carta à igreja em Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: presta atenção, irmãos, olha como o Senhor Jesus se coloca aqui. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés reluzentes, semelhante ao latão, semelhante ao bronze, uma outra versão. A quinta carta está no capítulo 3, é a carta à igreja em Sardes. Veja aqui o verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Capítulo 3, verso 7. A sexta carta à igreja em Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. A sétima carta, a igreja em Laodiceia, versículo 14 do capítulo 3. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não podemos ignorar, irmãos, que nesta manhã, dia 14 de junho de 2020, o Senhor está falando da sua igreja em Londrina. Não podemos ignorar isso. O Senhor precisa capturar os olhos do nosso coração nesse dia para que a gente possa tomar essa palavra aqui, essa palavra fiel, essa palavra verdadeira.
Essa palavra que saiu da boca do nosso Senhor Jesus. Irmãos, essas igrejas, essas realidades, essas localidades, são essas 7 cartas, como eu falei. E para cada uma delas, o Senhor faz elogios, coloca ponto desfavorável também para elas, reprovações, exceto 2 ali, Esmirna e Filadélfia. Mas são advertências que o Senhor tem colocado para essas igrejas. Mas, primeiramente, ele começa colocando a ele mesmo, ele começa mostrando a ele mesmo seus adjetivos, suas qualidades, quem ele é de verdade. Tudo isso comprovado pela sua própria vida. E também algo que é muito peculiar, característico aqui nessas cartas, é uma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez nenhum outro momento foi tão importante na nossa história, senão o momento que estamos passando, vivendo hoje, de buscarmos a palavra de Deus. Quantos irmãos se voltaram para o livro de Apocalipse, já tinham outrora lido, feito algum estudo, mas quantos irmãos agora, no tempo que estão vivendo, buscou saber, porque o Senhor deu aos seus servos. É verdade, diz o versículo 1. O Senhor deu aos seus servos, o Senhor quis mostrar aos seus servos. Notificou a João, o seu mensageiro. Inclusive, aqui nós temos essa palavra que às vezes nos causa estranheza, né? 7 anjos, 7 estrelas, 7 espíritos. Então, essa palavra anjo mesmo é a palavra mensageiro. Então, Deus deu a esse mensageiro a enviar, a notificar as coisas que brevemente iam acontecer. Irmãos, a revelação é de Jesus Cristo. É dele. É ele que está se revelando, é ele que se mostra. Ele se mostrou a João na ilha de Patmos no capítulo 1, capítulo 2 e 3 ainda. Ele, então, dizendo, mostrando isso, escreve essas coisas, mostra para o meu povo, diz a eles, notifica a eles. Olha que palavra forte está aqui na minha versão. Notifica. Notificou a João. Fala, escreve aos meus servos. Então, a única desculpa que nós não teríamos para dar ouvidos para isso é dizer que nós não somos servos do Senhor. Mas isso não é verdade, irmãos. O fato de estarmos aqui nessa manhã, o fato de tomarmos ali procedimentos, baixar aplicativo, se arrumar no seu local, tudo isso já mostra que estamos servindo ao Senhor, porque queremos ouvir o Senhor. Tudo isso já mostra o nosso coração devotado a Ele, para que a gente possa tocá-lo um pouco mais, estar juntos de alguma maneira um pouco mais. É verdade que nós temos sentido muita falta da comunhão, é verdade que tem feito falta. Às vezes o irmão está compartilhando e vamos abrir tal livro. A gente sente falta de ouvir o barulhinho da Bíblia se mexendo, estamos sentindo falta. A irmã perguntando para outra irmã qual é o capítulo que ele está lendo, qual é o versículo. Sentimos falta de tudo isso. Às vezes o irmão já está até terminando de fazer a leitura e a irmã quer saber onde está o versículo para ela acompanhar. Estamos sentindo falta de tudo isso. Mas nós não podemos, de maneira alguma, negligenciar o que a palavra de Deus está nos dizendo, querendo mostrar, revelar o Filho de Deus, revelar essa preciosidade, essa grandiosidade que o Senhor se mostrou para a igreja em Londrina, para as igrejas espalhadas por todo esse planeta, por toda a face da terra, irmãos. Não podemos negligenciar uma tão grande salvação. Estamos vivendo um tempo em, é verdade, muitos estão se apegando com mais firmeza às verdades que estão ouvidas. E ainda que alguns estão deixando para trás aqueles princípios elementares da palavra de Deus. Isso está acontecendo também, infelizmente, por causa de muita perplexidade, por causa de frustração, por causa do coração ansioso, por causa de situações. Irmãos, nós estamos olhando para nós. Mas se nós olhamos para esse bendito Senhor que escreve, veja o versículo 1 do capítulo 2, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. O que nós podemos dizer a respeito disso? Se os irmãos quiserem entender, compreender o que quer dizer essas 7 estrelas que ele está dizendo aqui. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O versículo anterior nos explica isso. O versículo anterior diz assim: o mistério das 7 estrelas, o Senhor Jesus está explicando a sua palavra.
Esse é um princípio bíblico. A Bíblia, ela se explica mesmo. E aqui, imediatamente, no versículo anterior, capítulo 1, verso 20, já nos diz o que quer dizer essas 7 estrelas, esses 7 castiçais. Ele diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as igrejas, são as 7 igrejas. Então a perplexidade só existe porque nós não buscamos o Senhor. O Senhor não quer nos deixar dessa maneira. Ele quer nos revelar, não somente, como dissemos, questões relacionadas ao futuro, questões relacionadas a todos os simbolismos, a todas as figuras de linguagem que existem nesse livro, mas principalmente Ele mesmo. Porque se nós deixarmos e colocarmos de lado a visão desse Senhor bendito, o que mais fará sentido nas nossas vidas? Então, irmãos, veja comigo aqui esse versículo 1. Aquele que conserva na mão direita. Tem algumas versões que diz assim, isto diz aquele que tem na sua destra. Outra versão diz aquele que conserva na sua mão direita. Ou seja, está na sua mão direita mesmo. Ele está segurando. É isso que ele está dizendo para a igreja em Éfeso. Olha, eu tenho você nas minhas mãos. Então, cada uma dessas aplicações, o Senhor Jesus está dizendo para nós nesta manhã. Está dizendo para nós hoje. Cristo é aquele que tem a sua igreja na sua mão. E nós sabemos que nada pode arrebatar das suas mãos. Aquele que está nas mãos do Senhor, podemos colocar isso de uma maneira individual. Se você é dele, se você está nas mãos dele, o que pode te tirar das mãos dele? Temos visto um momento em que algumas pessoas, sim, estão deixando o Senhor de lado. De alguma maneira se ofuscaram, não só nesse momento, momentos anteriores. Alguns entenderam que não é isso que ele queria para a sua vida. A única possibilidade, irmãos, dessa pessoa não continuar nas mãos de Deus é se ela nunca esteve nas mãos de Deus. E o nosso Senhor, aliás, é muito impressionante também, o que nós vemos em todo esse livro são adjetivos que outrora, inclusive em especial no Antigo Testamento, eram expressões designadas somente a Deus. Por exemplo, santo. Nós lemos aqui, isto diz aquele que é santo. Santo era uma expressão designada somente para Deus. E aqui nós vemos a deidade bendita do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos nas mãos dele. Nós estamos nas mãos desse Deus, nas mãos desse Senhor que é santo. Isso significa que nós estamos protegidos. Nós estamos guardados, porque nada pode nos arrebatar das suas mãos. Essas mãos também estão querendo nos dizer que a sua obra está sustentada. A obra de Deus, ela não pode falhar por conta de situações externas, de maneira alguma, irmãos. Nada, absolutamente nada acontece sem o controle, sem a direção do nosso Deus. Ele sustenta a sua obra. E não só isso, ele guia e controla todas as coisas. Por quê? Porque nós estamos conservados nas mãos dele. Somos guiados e controlados por ele. Irmãos, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Ele faz isso com as suas próprias mãos, com o seu próprio poder, com a sua autoridade. Ninguém, diz João 10, 28, pode arrebatar das minhas mãos. Isso, de uma maneira gloriosa, nos aponta para a segurança que temos nessas mãos. Amém, irmãos? Glórias, pois, ao nome do Senhor. O apóstolo Pedro vai nos dizer que, mediante a fé, nós estamos guardados no poder de Deus, para a salvação já prestes a se revelar nesses últimos dias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agarrar com mais firmeza todas as verdades que o Senhor já tem nos comunicado. Irmãos, ele anda no meio dos seus 7 castiçais de ouro, nos seus 7 candeeiros. Isso quer dizer que ele está no meio da sua igreja. Ele não só tem em suas mãos, mas ele também está andando, está passeando em cada uma das realidades. E apesar de estarmos ausentes quanto à reunião geral, o Senhor está andando exatamente aí onde cada um dos irmãos estão. Aqui, nesse momento, onde eu estou agora. O Senhor está andando aqui.
E nós precisamos tomar isso como palavra de Deus. O sentido dessa palavra que anda no meio dos 7 castiçais de ouro é um sentido de caminhar. Ele caminha no meio da sua realidade espiritual. E essa palavra também, ela sempre vai denotar um sentido de um progresso e não de um regresso. Sempre de um avanço. Sempre de olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para o objetivo e prosseguir. E o Senhor está prosseguindo, irmãos. Ele está andando no meio. Ele está caminhando, ele está avançando. Ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, graças a Deus que ele anda no nosso meio. Ele está conosco. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor. E nós fazemos isso de maneira espiritual. Cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, cada criança que está reunida aqui nesse momento tem a presença gloriosa do Senhor, porque nós estamos reunidos debaixo desse poderoso nome. Debaixo desse nome que tem a sua igreja nas suas mãos, que tem a cada um de nós nas suas mãos. Por isso nós fazemos memória do Senhor. Sabemos que nós não somos dignos. Sabemos e precisamos olhar para os elementos, os irmãos que estão partindo o pão nesse momento, vamos partir o pão logo mais, tomar o cálice, vamos olhar para tudo isso e nos lembrar que nós estamos em suas potentes mãos, debaixo das suas potentes mãos, segurados pelas suas mãos. Que descrição tão maravilhosa que o Senhor nos faz aqui em Éfeso, irmãos. Descrição maravilhosa. Vamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui. E vamos, cada um dos irmãos que na liberdade tiverem, quiserem ainda trazer um texto, uma oração, vamos olhar para o que o Senhor Jesus está nos dizendo e nos falando quem Ele é. E não só isso, quem Ele fez. Os irmãos perceberam? Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele estava morto, Ele reviveu. Os irmãos perceberam isso? Ele tem os olhos como chama de fogo. Irmãos, Ele diz, esse é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Glórias a Deus, irmãos. Os 7 Espíritos aqui não quer dizer que são 7 Espíritos, mas é o Espírito Santo. É o Espírito que está perfeito, completo hoje na terra, em cada um dos corações que o receberam pela graça. Olha esse Senhor maravilhoso. Ele tem a chave de Davi. Você foi salvo pela graça de Deus. A porta que Ele abre, ninguém fecha, irmãos. Você entrou pela porta que é Ele mesmo. Ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. Essa é a esperança maravilhosa. E não só isso. Ele é o amém, né? Ele é a confirmação, ele é o assim seja de Deus, ele é a fiel testemunha de Deus. Então, nessa liberdade que o Senhor nos concede, né? Vamos ter um cântico, vamos orar ao Senhor, não vamos perder esse tempo, vamos ganhar esse tempo e ter um dia revestido, sabendo que estamos debaixo dessas poderosas mãos. Eu vou orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estar juntos aqui com os irmãos, a oportunidade de falar um pouco da palavra do nosso Deus. Agradeço os irmãos e agradeço o Senhor, que um dia me tomou em suas mãos, nos tomou em suas mãos, para que pudéssemos ser um com Ele, e para a honra, e vivermos para a honra e para a glória dEle. Amém, irmãos. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. E ainda um dia faltará palavras para descrever tudo aquilo que o Senhor é. Faltará palavras, Senhor, para expressar toda a realidade que está na tua pessoa. Sabemos que teremos uma eternidade. E que nesta eternidade gloriosa, Senhor, nós possamos nos prostrar, como estamos fazendo nessa manhã ainda de alguma maneira, e adorá-lo eternamente. Senhor, nós esperamos por esse dia. Senhor, nós não queremos olhar para todas as circunstâncias, queremos olhar para o Senhor. Em especial aquele sacrifício tão glorioso, a qual o Senhor deu o seu corpo, derramou o seu sangue, para a remissão de pecadores e perdidos como nós. Senhor, nós rejeitávamos o Senhor, mas hoje nós queremos dizer que te amamos. Queremos dizer que somos um com o Senhor e queremos avançar. Assim como o Senhor avança no meio do seu povo, nós queremos avançar com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Bendito o teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém.